Existem até uns estudos, pastor Hermes, de psicologia, que o ser humano ele é moldado por etapas de mudança de comportamento. É exatamente isso, entendeu? A gente sabe que independentemente da causa da ação, a ação é que o V, né, a pandemia está aí. Mas independente da ação, sempre é um plano também de 3 etapas, né? Ação, reação, qual é a reação? A reação é a divulgação disso. A histeria, a divulgação, o pânico, o medo. E aí depois a gente chega num outro ponto que é a solução. E a solução, todo mundo sabe. Eu quero só agradecer aqui a irmã Margarida pela oferta, que Deus te abençoe, tá? A reação é que muitos irmãos já estão falando aqui também, que é o que a gente falou, a picada, né? E eu vejo da seguinte maneira, eu vou perguntar para o irmão já, sua visão. Eu fiz uma live já sobre isso também, sobre a marca da besta, isso aqui, e eu tentei demonstrar, basicamente, porque não é, né, a marca ainda. Mas, eu também acredito que não é. Eu acredito que não é. Não é porque não cumpre os requisitos de ser na testa. Ninguém vai tomar uma injeção na testa, embora exista essa expressão, né? Tem aquela piada, né? Aquela expressão, fosse, né? Exatamente. De graça até injeção na testa, né? Injeção na testa, exatamente. Ninguém vai tomar na mão, né? Vai tomar no braço, vai tomar na nádega, enfim, como qualquer outra. Então não cumpre esse requisito. Não é também no contexto de economia, né? Nós estamos vivendo um contexto de saúde pública, ou seja, você não vai... Agora tem um porém também, né? Que a gente precisa falar, é que a máscara, esse condicionamento mental que foi criado, está impedindo as pessoas de comprar e vender. Então isso é um condicionamento, isso é uma preparação, correto? Se eu ver assim... Isso é um condicionamento psicológico, né? Tipo assim, você vai submetendo as pessoas a certas coisas por etapas. Aí depois vai virando normal, vai sendo aceito, vai sendo socialmente aceito. Depois você puxa mais um pouco, você empurra mais um pouco. Vamos ver até onde o povo vai, entendeu? Eu creio o seguinte, que nós estamos numa fase de teste agora. Ou seja, está sendo testado até onde a paciência e até onde as pessoas vão. Experimento social. É um experimento psicológico. E muitas pessoas já adotaram esse pensamento consigo mesmo, né? Tipo assim, já adotaram isso como verdade absoluta, né? Eu lembro que eu estava no correio com a minha esposa essa semana. Eu fui fazer um envio de uma coisa e uma senhora olhou para mim, eu nem estava perto dela, ela falou assim: existe um círculo ali, ela falou, né? Esse círculo tem que ser seguido e plá, plá. E eu falei, tudo bem, senhora, tá tudo bem. E ela já estava em alta histeria porque na cabeça dela eu estava já chegando perto dela, né? Ou seja, já criou um condicionamento mental muito grande que foi buzinado dia e noite, todo dia. Então, o que acontece? As pessoas vão se condicionando, vão se submetendo pouco a pouco e depois nem vão estar notando que é diferente. Por exemplo, já vão se acostumando que tem que justificar porque está saindo de casa. Já vão se acostumando a ficar em casa, entendeu? Ou seja, um grande grupo vai se submetendo a isso e vai ficando mais fácil para o controle e a manipulação. Exatamente, é um grande experimento social. Até é uma máxima assim da psicologia, por exemplo, se eu chegar na frente da sua casa, né, e digamos que eu tenho uma fachada bonita, um muro de vidro, alguma coisa bonita lá, e eu disse, pastor Hermes, eu estou vindo aqui a mão da prefeitura e eu quero colocar aqui na sua fachada um outdoor. É um outdoor de só 7 metros por 7 metros. Aí o senhor vai dizer assim, não, vai tapar toda a visão da minha casa. Como assim? Não, vou ser obrigado, é ordem da prefeitura, eu vou ter que colocar. O senhor vai fazer um escândalo. Vai dizer, não, então tá bom. Então vou fazer o seguinte, pastor Hermes. Então, eu não vou botar o outdoor de 7 por 5. Eu vou botar uma plaquinha desse tamanho assim, ó, só. Tá bom? Não, aí tá bom, aí beleza. Ou seja, na verdade, se eu chegasse com a ideia de botar apenas a plaquinha ali na frente da tua casa da prefeitura, tu ia achar ruim. Entendeu? Sim. Mas como eu apresentei uma proposta inicial maior, então absurda, eu condicionei a tua mente a aceitar uma restrição menor, entendeu? Então, sim, além disso, é o que o senhor falou também, que o irmão falou ali sobre a questão do condicionamento mental à sujeição plena e absoluta às autoridades. Então, para você sair, justificar, para chegar a justificar, estar na rua, apresentar a cartinha. Então, assim, todo desenho da pandemia, ele é um desenho de configuração mesmo do cenário da marca da besta. Por quê? Ele criar robozinhos, né? Robozinhos. Exato. É criar robozinhos.
Exatamente, impede de comprar, impede de vender, porque senão tem que usar para poder ir lá comprar na farmácia, no supermercado, tem que apresentar a mão, tem que apresentar a testa. Então, assim, um condicionamento tremendo, gigantesco, né, mundial, para o momento adequado. Quando chegar, as pessoas vão estar mais do que acostumadas, mais do que assim, experimentadas nesse assunto, né? É verdade, é verdade. Como eu falei, criar robozinhos, né? Pessoas que vão estar condicionadas a um comportamento que favorece esse governo, né? Então, por exemplo, como a gente lê o livro de Apocalipse capítulo 13, este governo que está profetizado não será um governo democrático, um governo livre, não. Será um governo ditatorial, uma ditadura tão pesada como não se viu antes. Mesmo porque, se você for para os outros países, já estão todos meio que rendidos, né? Exatamente. Se você olhar na América do Sul, a Argentina, né, o Uruguai, Chile, né, todos esses países assim, já estão todos já indo nessa... A Venezuela nem se fala, né? Já estão todos indo nessa direção, né? Então, se o Brasil e os Estados Unidos reverterem e forem também nessa direção, o mundo inteiro já fica basicamente assim, meio que unificado nesse pensamento, porque a Europa já está assim, né? Então, a Austrália, por exemplo, já está assim. Eu tenho um amigo na Austrália que fez uma live comigo um dia desse, um australiano, pastor, e ele falou pra gente aqui na live, no nosso canal, né? Que estão em lockdown desde março, só pode sair a 5 km, você só pode sair da sua casa e andar no máximo 5 km. E só pode ficar fora da sua casa por 2 horas. Ou seja, você não pode... Na Austrália. Não é na Austrália toda. Na região dele. É Victoria, na região dele, né? Na região dele, está assim. Só pode sair. A igreja está fechada. Só tem culto online. Só teve 15 casos. Agora só tem 15 casos dessa doença. Mesmo assim, o lockdown continua. Ou seja, ele mesmo disse isso, que inicialmente ele pensava, uau, a gente está aqui, tipo assim, ajudando e tal, né? Só que de repente começou a haver um pensamento, peraí, só tem 15 casos, o pessoal não está morrendo mais, por que continua? Não tem sentido. Começaram a questionar um pouquinho. Começaram a questionar, por que eu não posso sair da minha casa? Por que eu tenho que passar só 2 horas fora? Por que eu só posso sair 5 km? É muito perto de 5 km, né? Só pode sair 5 km e voltar depois de 2 horas, ou seja, quase não sai de casa. Aqui a gente viveu momentos com cidades fechadas na entrada das cidades. E assim, ó, agora quando tu estava falando, Hermes, me veio um pensamento muito forte. E isso veio agora, assim, quando tu estavas falando, né? Nunca a elite vai ter uma oportunidade como essa para avançar uma agenda como está acontecendo agora. A pandemia, se eles perderem essa oportunidade, como tu falou ali, o cara não pode andar mais do que 50 quilômetros? 5 quilômetros. 5 quilômetros e tal. Então, quer dizer, eles sabem também que se não for agora, não é nunca. Tá me entendendo? É isso que eu quero dizer. A agenda global sabe que se não for agora, quando o mundo parou, quando o mundo está de joelhos, quando o mundo aceitou, dificilmente vão criar um novo cenário. Então eles vão explorar esse cenário o máximo que for possível, minha visão, para que possam avançar o máximo em direção da agenda, né? Da agenda globalista, entendeu? E outra coisa também, com certeza, outra coisa, pastor. Você não pode pegar um mundo que está, assim, vamos supor, em alta prosperidade, né? Tudo prosperando, as empresas dando certo, tudo a mil maravilha, clima de prosperidade, clima de avanço. Aí todo mundo para e vocês vão se submeter aqui agora. Isso não vai acontecer em canto nenhum. Tem que ter um cenário favorável para que, tipo assim, venha um salvador. Um cenário de, eu não vou usar a palavra que eu já usei uma vez, mas um cenário de destruição. De destruição, de barulho, de desordem. Para quê? Até cria esse cenário, de alguma maneira, faz um cenário de dificuldade, de tribulação tão grande, que nós precisamos de alguém, precisamos de uma ajuda, precisamos de um salvador. E é o que Jesus mesmo falou, né? Eu vim em meu nome e vocês não me receberam, mas virá outro que virá no seu próprio nome e vocês o receberão. Ou seja, estava falando exatamente aqui do fulano aí que a gente sabe. Não, o anticristo ainda, né? Pra falar. O anticristo é liberado, né? Mas ou seja, o
que acontece? Ele não pode vir num cenário de paz e prosperidade. É impossível. Por quê? Ninguém vai aceitar. Tem que ter um cenário favorável para o surgimento deste falso Messias, deste Salvador do mundo que virá como solução para o problema. Então, isso, as pessoas às vezes falam assim, mas a gente não pode ficar dizendo data, realmente, concordo com isso. Eu não posso dizer vai ser ano que vem, eu não posso dizer vai ser dia tal. Agora Jesus falou assim, vocês sabem discernir as estações. Quando vai chover, você sabe que vai chover. Agora, ou seja, a gente tem que olhar para o que está acontecendo e não ser cego do que está acontecendo. Mas não está acontecendo nada. O que está acontecendo hoje nunca aconteceu na história da humanidade. Este cenário agora nunca aconteceu na história da humanidade. Não estou aqui marcando data, dizendo agora, amanhã. Mas uma coisa eu digo para a igreja, para nós. Nós temos que andar preparados e vigilantes. Jesus falou, vigiais, pois que ele virá na hora que ninguém está esperando. Ou seja, ele virá de uma maneira como um ladrão da noite. Quando menos se espera, ele virá. Eu sei que muitas pessoas, a Bíblia fala assim, até que pessoas zombarão. Disse que ia voltar, mas não voltou. Disse que ia chegar a tal hora, mas não chegou. Né? Em 1 Pedro, se não me engano, fala exatamente disso, que haverão aqueles que zombarão dessas palavras, né? Dizendo que, não, mas nunca vai acontecer. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isso mesmo, ou seja, tudo está a mesma coisa, não vai acontecer isso. Acontece que este cenário que a gente está vivendo hoje é um avanço muito grande dessa agenda que a gente está falando. Não é uma brincadeira, não é um conto de fadas. Eu lembro que alguns anos atrás, se falava de algo dessa natureza, as pessoas zombavam e diziam, é teoria. É teoria C, né? Não vou nem dizer o nome também. Teoria C. É teoria C, sabe o que eu estou falando? Hoje em dia, muita gente já acordou e está vendo, não, peraí, não é só teoria C. Inclusive, esse termo teoria C foi criado por um grupo, que eu não vou dizer o nome, mas eles criaram... Para banalizar aquilo que é verdadeiro. Para banalizar quem se levanta contra. Ou seja, esse fulano aí da teoria C, ou seja, você já traz descrédito em você. Lança um estigma sobre a pessoa. Tudo aquilo que ela falar a partir dali está invalidado porque é da teoria C. Ele é um maluco, ele é doido, lunático, fanático, religioso. Fundamentalista. Isso, não tá sabendo o que tá falando, tá com ilusão, entendeu? Só que a agenda começou a avançar mais, né? Tá tendo um avanço maior. As pessoas estão vendo que existe um poder, né? Que tá comandando, porque pode ver uma coisa, várias nações estão recebendo ordem, né? E é um poder também, né, pastor Hermes, espiritual principalmente, porque também, assim, Apocalipse, a Bíblia diz que os 10 reis darão poder e autoridade para a bênção, mas a Bíblia diz também que os demônios vão ao encontro aos reis da terra, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse que os demônios, 3 espíritos imundos. Então, há uma força espiritual agindo nos governos, mesmo que seja elite, não importa, né? Concordo, plenamente. Há uma força convergindo e apertando a humanidade, entendeu? É o espírito do anticristo que está operando na Terra. Exatamente. Porque a gente pode olhar as coisas da maneira natural, a gente falou aqui da parte do cenário geopolítica, né? A gente falou da parte econômica, a gente falou da parte de saúde, né? São coisas naturais, mas a gente não pode nunca esquecer do plano espiritual. Que a Bíblia diz que a nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Ou seja, existem espíritos malignos, principados e potestades de alto escalão, né? Porque o reino das trevas ele é organizado também, né? Ele tem uma hierarquia. Então existem espíritos malignos que estão operando no meio de tudo isso. Interessante, pastor Hermes, porque o profeta Daniel, a Bíblia diz que ele teve triste por 3 semanas completas, manjar desejável não comeu. Quando ele estava na beira do rio Edequel lá, quase desfalecido, a Bíblia diz que veio o ser para ele e disse assim, homem muito desejado, a Bíblia fala, né? Porque desde o dia que aplicaste o teu coração a te humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se pôs de frente de mim. Sim. Então começa ali a narrar uma batalha espiritual. Então é exatamente o que a gente está vivendo, esse clima de demônios, né, tomando conta dos governos, tomando conta na ONU, tomando conta dos reis da terra, criando essa pavimentação para o governo do anticristo começar a trabalhar, começar a ascender o poder, e a humanidade já está bem murchinha, bem baixinha. Não há um país, por exemplo,
um país nacionalista, assim, bem firme no nacionalismo, que se levanta e diz, ó, vou acabar com isso aqui. Não houve, nem os Estados Unidos, né? Sim. Então, isso, porque os Estados Unidos, em tese, seria o gigante que poderia despertar, mas não, porque já muita gente, já muitas forças, tanto espirituais quanto também humanas e políticas, estão impedindo o gigante de sair do sono, de despertar. Então, realmente, a gente não pode ignorar o plano espiritual, né? Com certeza. Só um cego, espiritualmente falando, que não enxerga quem está vivendo, né? como o mundo está caminhando. Só um cego, não, isso aí é só uma gripezinha que daqui a pouco vai passar e daqui a pouco vai ficar tudo bem. Não volta mais, a gente não volta mais ao estado anterior, nunca mais. Mesmo que a pandemia diminua, mesmo que não sei o quê, a agenda começou e daqui ela só é progressiva, ela não vai regredir para um status quo anterior, jamais. Essa é a sua visão também, creio, né? Eu creio que a gente está caminhando, como você falou, olha, a gente não sabe todos os detalhes, como vai ser a doença daqui a 2 anos, a 3 anos. Né? E outra coisa, não é só sobre a doença, né? Porque a agenda ela não envolve só... A doença está sendo usada como meio de manipulação. É a estrada. Mas a estrada está sendo preparada. Agora, quanto tempo vai demorar, isso aí eu já não sei, não quero dizer. Mas eu sei uma coisa, essa agenda está avançando. Ou seja, como vai ser o desenvolvimento da doença agora? Bom, eu não sei como vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, a gente não sabe exatamente. Mas a gente sabe uma coisa. O que tem sido feito na agenda de submeter as nações, de trazer uma consciência mais submissa... Isso para quebrar o nacionalismo também e avançar o globalismo, a globalização, entendeu? Isso aí eu também creio que não vai regredir, não. Vai só avançar. Quando e vai culminar lá na frente no que a Bíblia fala. Exatamente. Quando eu digo que isso não vai acabar, que na verdade assim, a doença pode se extinguir, entre aspas, ou mostrar que eles diminuíram, se extinguiram daqui a 2 anos, 3 anos. Tem até um filme que fala de 2023 e tal. Então assim, mensagens subliminares. Pode ser 2025, pode ser 2023, mas tudo que está vindo junto, pegando, não posso dizer a expressão quando a gente pega com o carro e me dá uma, entendeu? Pegando carona. Mas essa palavra que eu não queria dizer, por causa que ela é parecida com a outra. Mas enfim. Mas pegando carona exatamente com isso aí, então isso aí é que não volta mais, entendeu? Isso aí vai agora. E por isso que eu digo que começou e nós viramos um portal, entendeu? Daqui por diante a agenda vai avançar. Vai o controle, a falta de privacidade, a vigilância, economicamente falando. Então, a quebra de liberdade individual é essencial para essa agenda avançar. Né? Exatamente. Não pode ter liberdade individual, privacidade e ter essa agenda ao mesmo tempo. Isso é impossível. E o nacionalismo também, porque como que ninguém vai comprar ou vender se não tiver uma marca, um sinal, como a Bíblia fala lá, que a palavra grega é charagma, que é inscrição na mão, na testa. Se existir o dólar, se existir o euro, se existir o real, se existir a libra, as moedas todas precisam sucumbir. Então, assim, todo esse nacionalismo, seja econômico nas moedas, seja na independência das fronteiras, tudo isso precisa diminuir, precisa ruir para que a agenda do anticristo possa avançar. Então, assim, acho que ficou muito claro aqui, pastor Hermes, para as pessoas, como é a visão também do americano, e eu particularmente acho que o americano está anos-luz na frente do brasileiro, quando o quesito é o despertamento, quando o quesito é a preparação, quando o quesito é a consciência política, entendeu? Que aqui o brasileiro fica só brigando, às vezes, de vermelho e de direito e tal, mas não vê um todo, entendeu? Então, eu sei que o irmão soma muito nesse aspecto, porque já está aí há longos anos e sabe como o americano vê, como o americano enxerga, está vivenciando como o americano cidadão que é. Então, isso tende a acrescentar muito aqui para a gente, para que os irmãos também possam abrir a mente, né, entender que os Estados Unidos não são o primeiro país do mundo, o país de primeiro mundo, a nação líder na Terra, por acaso. Tem o lado de Deus, sempre foi um guardião de Israel, né? Tem um lado espiritual, mas também tem um lado de consciência coletiva, de postura individual de cada um. Eu penso da mesma maneira, creio também, né?